Bom dia, meu nome é Ramon e hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre contracultura. A essência da contracultura está na contradição com as normas e padrões estabelecidos na sociedade. A sociedade vem criando hábitos, costumes e padrões, que são tidos como a norma de comportamento das pessoas, criando assim uma cultura. Em uma sociedade, a cultura tende a se tornar hegemônica, ou seja, a se estabelecer como um modo de comportamento que todos devem seguir. Nesse sentido, a contracultura passa a questionar as normas hegemônicas para mostrar que algo na cultura está errado e deve ser modificado. O termo contracultura foi cunhado pela empresa norte-americana dos anos 1960. Referia-se a manifestações culturais marginais, contestadoras que floresciam nos Estados Unidos e em outros países, especialmente na Europa, representando formas não tradicionais de oposição. Precursores do movimento da contracultura. Eles eram jovens intelectuais que valorizavam a simplicidade, o amor à natureza, como forma de tornar a liberdade sua mais forte característica. Eles alertavam que o anticonsumismo levaria a uma libertação do espírito, a luta pela paz e ainda a valorização das minorias. O movimento hippie. Em geral, foi em 1960 que o movimento hippie surgiu. Ele estava disposto a oferecer uma nova visão de mundo. O movimento hippie foi responsável pela proposição de mudanças no comportamento social das pessoas. O movimento hippie surgiu na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, na década de 1960. Os hippies pregavam amor livre, respeito à natureza, ao pacifismo e a uma vida mais simples, sem preocupações consumistas. Igualmente, utilizavam o consumo de drogas a fim de abrir a mente e serem mais criativos. Festival de Woodstock. Nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, ocorreu, na fazenda pertencente a Max Yasgur, nas imediações da cidade de Bethel, Estados Unidos, um dos maiores festivais de música da história, o Woodstock. O festival possui um vínculo direto com a contracultura, que se desenvolveu exponencialmente nos anos 1950 e 1960, sobretudo com o principal eixo cultural. O movimento hippie como principal eixo cultural, o movimento hippie. Esse festival aconteceu em uma época em que o mundo estava no auge da bipolaridade geopolítica, isto é, na ambiência da Guerra Fria. A principal característica do movimento de contracultura foi a profunda crítica ao sistema capitalista e aos padrões de consumo desenfreado. Os jovens que integraram esse movimento de contestação aos valores morais e estéticos da sociedade global promoviam revoluções em seus modos de vestir. Suas roupas e penteados tornavam-se símbolos deste universo paralelo que eles elaboraram para romper com os modismos capitalistas das elites. Os festivais de rock, consumo de drogas, a postura underground afirmavam a identidade desses jovens, que por meio da arte e da música mostravam suas posições e alternativas de vida. Músicos como Jimi Hendrix e Janis Joplin entoavam um hino de luta por um mundo mais poético e menos incerto. Esses movimentos contestatórios chegaram ao Brasil, dando origem a um grupo chamado de Tropicália, que contava com artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Zé. Esse movimento musical no Brasil inovou bastante a música popular brasileira, trazendo em suas letras versos irreverentes que rompiam com o tipo de música feita até então. Em suas roupas e estilos também havia influência do estilo hippie, que contestava os padrões elitistas da sociedade. O cinema brasileiro contribuiu para o nascimento do chamado cinema novo, em que os filmes criticavam a pobreza e as desigualdades sociais no Brasil.
O termo contracultura foi cunhado pela empresa norte-americana dos anos 1960. Referia-se a manifestações culturais marginais, contestadoras, que floresciam nos Estados Unidos e em outros países, especificamente na Europa, representando formas não tradicionais de oposição.